Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às funções inorgânicas e vamos falar de sais. Deixei para vocês aí o novo e-mail, o e-mail de comunicação que a gente tem para tirar dúvidas e também para envio dos documentos oficiais da escola, ou seja, o teste com consulta e o portfólio, certo? Beleza? Vamos lá então. Então, sais, segundo Arrhenius, como a gente já vinha vendo sobre a definição de Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa, água no caso, sofre uma dissociação produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então agora a produção é de cátion e ânion diferente de H+ e OH-, certo? O sal está presente na nossa vida em diversas substâncias. Por exemplo, o nitrato de potássio, ele é um conservante utilizado para fabricar embutidos, como a salsicha, por exemplo. O hipoclorito de sódio, ele é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e também na indústria do papel. E outro exemplo também é o sulfato de cálcio, que é utilizado na fabricação do giz. Hoje a gente usa o quadro de canetinha, mas aquele quadro onde tinha aquele giz que a gente escrevia no quadro, aquele quadro verde, é utilizado o sulfato de cálcio. Então, como eu falei, ele gera, né, na dissociação dele na água, ele gera um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. Por quê? A formação do sal é dada por uma reação chamada neutralização. Uma reação de neutralização nada mais é do que um ácido reagindo com uma base, certo? Então, um ácido mais uma base vai gerar um sal mais água. E classificação dos sais. Quanto à presença do oxigênio. Se não tem oxigênio, são chamados de sais haloides. Que no caso aí o iodeto de sódio, o brometo de potássio. E os oxissais são os que possuem oxigênio na sua fórmula, que é o carbonato de cálcio, o sulfato de magnésio. São dois exemplos aí de oxissais. Agora, um sal binário, um sal ternário, um sal quaternário. Sal binário, a sua fórmula tem 2 elementos químicos. Ternário, 3 elementos químicos. E o quaternário tem 4 elementos químicos. Agora, sal normal, hidrogenossal e hidroxissal. O sal normal tem apenas um tipo de cátion e apenas um ânion formado pela neutralização total do ácido com a base. Então, a reação de neutralização do ácido com a base, ela é total, certo? O hidrogenossal, ele tem um ou mais hidrogênios ionizáveis formado pela neutralização parcial de um ácido por uma base. Ou seja, a neutralização parcial é quando quando vai ter mais hidrogênios ionizáveis em relação à base, ou quando a gente vai ter mais hidroxilas ionizáveis em relação ao hidrogênio. Então, o hidrogenossal é o primeiro que eu falei, que é quando a gente tem mais hidrogênios ionizáveis do que hidroxilas. Então, na sua estrutura, nós vamos ter esse hidrogênio aqui no meio, certo? E o hidroxissal é quando a gente tem uma quantidade maior de hidroxilas ionizáveis, certo? Então, na neutralização parcial de uma base por um ácido, eu vou gerar essas hidroxilas na estrutura. A gente vai ver isso ainda mais no outro slide. Sal duplo ou misto é um sal formado por mais de um cátion ou mais de um ânion. Então, nesse caso aí, ó, carbonato de sódio e potássio. Esse aqui do lado, ó, cloreto, brometo de magnésio, certo? Sal hidratado são os sais que apresentam água de cristalização, água na sua estrutura. Então, por exemplo, ali, o sulfato de cálcio vezes 2 moléculas de água. Então, é o sulfato de cálcio dihidratado, porque são 2 águas, 2 moléculas de água. E o do lado ali, ó, é o sulfato de cobre 2 pentahidratado,
Porque penta são 5 moléculas de água. Então, penta hidratado, certo? Agora, as reações de neutralização, que foram aquelas que eu falei, é quando reage um ácido com uma base para gerar um sal e uma água, certo? Isso, nós temos a reação de neutralização total, que é quando a quantidade de hidrogênios ionizáveis é igual à quantidade de hidroxilas ionizáveis, certo? Então, HCl mais NaOH, por exemplo, ele tem o HCl aqui, ó, tem um hidrogênio ionizável e o NaOH tem uma hidroxila ionizável. Então, 1 com 1 vai ser neutralização total. Não vai sobrar nem hidrogênios ionizáveis, nem hidroxilas ionizáveis. Então, vai juntar o ânion do ácido mais o cátion da base, gerando NaCl mais a molécula de água, certo? Cloreto de sódio mais água. Assim como de baixo, ó, 2 moléculas de HNO3, eu vou ter 2 hidrogênios ionizáveis. E aqui, ó, o hidróxido de magnésio, eu vou ter 2 hidroxilas ionizáveis, que vão gerar as moléculas de água, neutralização total, e vai gerar também o nitrato de magnésio, certo? Então, eu não tenho nem sobrando hidrogênios ionizáveis, nem hidroxilas ionizáveis. Então, é uma reação de neutralização total. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Esses exemplos aqui com balanceamento, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre balanceamento de equações químicas, fiquem tranquilos. Mas esses são alguns exemplos de neutralização total. Agora, esses também são outros exemplos de sais neutros, certo? Que é quando o número de hidrogênios ionizáveis é igual ao número de hidroxilas ionizáveis. Então, outros exemplos aí, olha, duas moléculas de NaOH mais uma de ácido sulfúrico, eu vou gerar aí o sulfato de sódio mais 2 águas, tá? Então, 2 de OH com 2 hidrogênios, neutralização total, sal neutro. Agora, uma reação de neutralização, ela também pode ser parcial, como eu falei. Então, voltando àquela questão, quando a quantidade de hidrogênios ionizáveis não é igual à quantidade de hidroxilas ionizáveis, nós vamos ter uma neutralização parcial. E aí a gente pode gerar um hidrogeno-sal ou um hidroxissal. Hidrogeno-sal quando nós temos a quantidade de hidrogênios ionizáveis maior que a de hidroxilas. E hidroxissal é quando nós temos a quantidade de hidroxilas ionizáveis maiores que a de hidrogênios ionizáveis. Então, o primeiro caso aí é um hidrogeno-sal. Por quê? Eu tenho aqui 3 hidrogênios ionizáveis e uma hidroxila ionizável. Então, vai sobrar hidrogênios ionizáveis, 2 hidrogênios ionizáveis. Então, na reação, esses 2 hidrogênios, eles vão para o meu sal. Então, aqui eu tenho um dihidrogeno fosfato, PO4 fosfato, de sódio, que isso aqui é o sódio. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui na estrutura no meio, é dihidrogeno fosfato de sódio. Então, isso é um hidrogeno sal. O de baixo é um hidroxissal, certo? Por quê? Porque eu tenho 2 hidroxilas ionizáveis e um hidrogênio ionizável. Então, esse hidrogênio ionizável vai se juntar com uma e vai sobrar uma hidroxila. Então, ela vem para a estrutura do sal. Se isso aqui é o cloreto de magnésio, agora nós temos uma hidroxila, é monohidroxicloreto de magnésio, certo? Então, na neutralização parcial, eu posso gerar hidrogeno-sal e também hidroxissal. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Vocês podem escrever sal hidrogenado ou hidrogeno-sal, tanto faz, sal hidroxilado ou hidroxissal. Então, o hidrogeno-sal, que é quando você tem o hidrogênio a mais para poder ionizar, e hidroxissal quando tem hidroxilas a mais para ionizar, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de neutralização parcial, para vocês praticarem e fazerem em casa, se vocês quiserem. E agora a gente vai partir para a nomenclatura. A nomenclatura de um sal, ela se dá pelo nome do ânion, hídrico ouzoídico, de
nome do cátion mais o final eto ou ito ou ato, certo? Só que o sal a gente tem que lembrar que é um composto iônico contendo o cátion proveniente da base e um ânion proveniente do ácido, certo? Se o ânion vem do ácido, nós vamos olhar para o ácido que esse sal é derivado, certo? Então, se o sal é derivado do ácido clorídrico, nós vamos usar o final eto, por exemplo. Se é o ácido clorídrico, vai ser cloreto. De... Taranã. Vamos supor que a gente pegue uma equação de HCl com NaOH, certo? Cloreto de sódio. Por quê? Por que cloreto? Porque derivou do ácido clorídrico. Então, se tem final hídrico, nós temos que colocar eto. Então, um macete para vocês decorarem aí, como fica a terminação e a nomenclatura dos sais, é bico de pato, formoso e bonito, com ácido clorídrico não me meto. Bico de pato, formoso e bonito, com ácido clorídrico não me meto. Então, para vocês decorarem aí as terminações, certo? Então, aqui um exemplo, ó. Ácido clorídrico mais NaOH, nós temos o cloreto. Se esse aqui é o ácido hídrico, o ácido clorídrico, final vai ser eto, cloreto de sódio, certo? Agora, ó, final ico, ácido sulfúrico, úrico. Qual vai ser a terminação do sal? Esse ânion aqui dá o nome da primeira parte do sal. Vai ser sulfato, bico de pato. Então, sulfato, sulfato de cálcio. E terminação oso, formoso e bonito. Então, se terminou em oso, meu ácido, vai ser aqui a nomenclatura do ânion nitrito, certo? Então, aqui eu coloquei essa tabela, olha, para a gente poder lembrar do NOx do elemento. Se o ácido, se for derivado de um ácido por exemplo, hipocloroso, nós temos que colocar esse hipo na frente do nome do sal, certo? Então seria um hipoclorito, tá? Então não vai ser só colocar o clorito, vai ter que colocar o hipo na frente. Mas isso depende do NOx, certo? Depende do nome do ácido que o sal é derivado. Então, como eu falei, ó, nomenclatura dos sais normais com NOx fixo é pegar o nome do ânion, nome do cátion, certo? Então aqui, olha, cloreto de magnésio, nitrato de cálcio. Agora com NOx variável. O NOx dos elementos com NOx variável, você tem que mudar a nomenclatura. Então o que acontece? O ferro ele pode ter NOx mais 2 e o NOx mais 3. Lembram disso? Certo? Então tá. Então nós pegamos aqui, ó, um SO4. O SO4 é o sulfato, certo? Agora, esse primeiro aqui, o NOx do ferro é mais 2. Então o nome desse sal vai ser sulfato de ferro 2, em romano. E o de baixo, o NOx do ferro é mais 3. Então vai ser um sulfato de ferro 3. Tudo bem? Ou a gente pode chamar também de, lembra, menor NOx é oso, então sulfato ferroso. Maior NOx é ico, sulfato férrico. Certo? Agora, sal com dois cátions. Então aqui a gente tem dois cátions, que é o Na+, e o K+, junto com o carbonato, que é o CO3. Então vai ser carbonato de sódio e potássio. Agora o sal duplo ou misto, que é um dos que a gente viu ali no anterior. Nós temos aqui, ó, sulfato de sódio e lítio. Então nós temos aqui dois cátions e um ânion, sulfato de sódio e líquido. Agora um sal duplo com dois ânions é diferente. O primeiro aí é sulfato com dois cátions. Agora nós temos um sal duplo com dois ânions. Então nós vamos ter aí, ó, hipoclorito, que é o ClO-, cloreto, que é o Cl- de cálcio.
hipoclorito, cloreto de cálcio, certo? Agora os sais hidratados. Como é que funciona a nomenclatura dos sais hidratados? É pegar o nome do sal, pegar o prefixo que indica o grau de hidratação, certo? Que é a quantidade de águas presentes, mais a palavra hidratado. Então, o primeiro ali, ó, cloreto de cálcio de hidratado, que são 2 moléculas de água. O segundo aí, ó, sulfato de cobre 2, porque o NOx do cobre varia, e esse é o cobre mais 2. Penta hidratado, porque são 5 águas, certo? Aí eu coloquei para vocês agora a nomenclatura de sais hidrogenados ou hidrogenossais. Então, se for um hidrogenado, que são aqueles onde nós temos hidrogênios a mais, hidrogênios ionizáveis a mais na estrutura, então vai ser, por exemplo, se aqui eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis no sal, que foram para o sal, então eu tenho que colocar o di, que é o prefixo da quantidade desses hidrogênios, hidrogeno, de hidrogeno, nome do ânion, mais D mais nome do cátion, que é o nome do sal, certo? Então é nada mais é que eu pegar o prefixo mono, di e tri, colocar hidrogeno e o nome do sal, de hidrogeno fosfato de sódio, certo? O segundo aí, se eu tenho um hidrogênio, é mono de hidrogeno fosfato de sódio. Tudo bem? Agora, o uso do prefixo bi. Quando o hidrogeno sal for originário de um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis, e somente nesses casos pode substituir o prefixo hidrogênio por bi. Então, se esse ânion aqui ele é derivado de um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis, H2, a gente pode colocar aqui a palavra bi no lugar do hidrogênio. Então, é bisulfato. Esse caso aqui, ó, bicarbonato, porque é derivado de um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis. Somente nesses casos, certo? Agora os hidroxissais, que a nomenclatura dos hidroxissais, ela é muito semelhante à dos hidrogenossais. A diferença é que você, em vez de colocar hidrogeno, você vai colocar hidroxi. Então, o primeiro aí, ó, nós temos aqui 2 hidroxilas, dihidroxi, e qual é o nome do sal? Cloreto de alumínio, dihidroxicloreto de alumínio, certo? O de baixo aí, ó, eu tenho só uma hidroxila, monohidroxicloreto de alumínio, certo? Então, aqui é uma revisão, a gente falou de neutralização total, onde a gente forma os sais normais, neutralização parcial da base, onde a gente forma o hidroxissal, a neutralização parcial do ácido, onde a gente forma os hidrogenossais, e nós temos os sais duplos, que nós podemos ter 2 cátions ou 2 ânions, e nós temos os sais hidratados, que nós temos a água de cristalização, certo? Foi esses 5 tópicos que a gente viu na aula de hoje. Então, para casa, eu quero que vocês completem aí esse exercício. Quero que vocês peguem esses compostos, esses de baixo aqui, e coloquem o nome desses sais, nos exemplos aqui em vermelho. Eu quero que vocês façam tanto colocando o nome para cada sal, e também quero que vocês peguem o nome e façam o sal desse nome, certo? E do livro Oped, eu quero que vocês façam a leitura da teoria de Arrhenius, o tópico sais, e fazer um resumo sobre a classificação dos sais e a nomenclatura deles, tá bom? Então, cuidem-se e até a próxima aula.